Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos, Atos 21, de 27 a 40 e capítulo 22, e corresponde à semana 29 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é O Julgamento de Paulo, parte 1. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto Efésio Trófimo da cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: "Acaba com ele!" Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: "Posso dizer-te algo?" "Você fala grego?" perguntou ele. "Você não é o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo e levou 4.000 assassinos para o deserto?" Paulo respondeu: "Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de importância da Cilícia. Permita-me falar ao povo." Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se da escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram em silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Irmãos e pais, ouçam agora minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: "Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Dele cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se e entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus de nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de sua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu enviarei para longe, aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante,
Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Por recomendação de Tiago, Paulo se encontrava no decorrer do prazo de uma purificação com 4 homens que haviam feito um voto nazireu, mas o infringiram. Tiago pretendia que o rito servisse de sinal exterior de que as acusações contra o apóstolo eram infundadas. Entretanto, quando estavam para terminar os 7 dias desta purificação, alguns judeus vindos da Ásia agitaram a multidão contra Paulo quando o viram no templo. Era a festa de Pentecostes e havia judeus de várias regiões do mundo conhecido em Jerusalém. Por pregar a suficiência da graça que há através de Jesus Cristo, a Paulo muito era imputada a culpa de supostamente ferir os costumes da lei de Moisés. Este fato precipitou-se novamente aqui por um agravante imediato. Os religiosos viram Paulo andando por Jerusalém com um dos representantes da igreja da Ásia Menor, o Efésio Trófimo, que com ele viajara, e deduziram que se Paulo caminhava com um gentil, algo que os judeus ortodoxos não faziam, certamente o introduzira no recinto sagrado do templo. A multidão ensandecida arrastou Paulo para fora do templo e tentou linchá-lo. Em dias festivos, soldados do império ficavam aquartelados na fortaleza Antônia, nos arredores de Jerusalém, para abafar qualquer intercorrência que ali se instaurasse. O ocorrido chegou aos ouvidos do comandante das tropas romanas. Com o aparecimento dos guardas, os agitadores pararam de espancar Paulo. O apóstolo foi então aprisionado por ordem do comandante, que sabemos ser Cláudio Lísias. Perguntando ao oficial à multidão qual tinha sido o crime de Paulo, não obteve uma resposta clara, pois o tumulto reacendeu-se. Mandou então levar Paulo à fortaleza Antônia. A violência daquela turba era tão grande que Paulo precisou ser carregado pelos soldados pelas escadas da fortaleza para assim passar no meio do povo. Prestes a ser introduzido no edifício, Paulo se dirigiu a Cláudio Lísias em grego, surpreendendo, pois ele pensara ter encontrado acidentalmente aquele a quem o historiador Flávio Joséfo, nas suas Guerras dos Judeus, denominou de o egípcio. Este egípcio era um radical religioso entre os chamados sicários fanáticos, assim designados por portarem punhais que eram usados durante festividades para empreenderem assassinatos políticos. O egípcio era seguido por 4.000 homens que, vindos do deserto, haviam ocupado o Monte das Oliveiras, numa tentativa de tornar a Palestina independente de Roma. Paulo negou ser tal egípcio, pedindo para falar ao povo, o que lhe foi permitido. Ele começou seu discurso respeitosamente, chamando aqueles que tensionavam matá-lo de irmãos e pais. A multidão silenciou ao perceber que Paulo falava em aramaico, seu idioma nativo, e não em grego. Apresentando-se como judeu natural de Tarso, capital da Cilícia, mas criado em Jerusalém, zeloso pela lei mosaica e educado pelo famoso rabino Gamaliel, Paulo contou a todos como perseguir os primeiros cristãos com o endosso do Sinédrio. No momento em que Paulo, então chamado Saulo, recebera a prerrogativa de defender a fé judaica, usando até mesmo de violência se julgasse necessário, Caifás era o sumo sacerdote de fato, pois havia sido nomeado pelos romanos, ao passo que Anás era o sumo sacerdote aos olhos do povo. À época em que Paulo proferia seu discurso falando da fortaleza, contudo, o sumo sacerdote era Ananias, filho de Nebedeu. Embora não tendo acompanhado diretamente as incursões religiosas de Paulo, Ananias poderia confirmar a veracidade de seu testemunho consultando os registros do Sinédrio. O apóstolo relembrou publicamente que, tendo presidido a execução do diácono Estevão, começou a perseguir a igreja. Dirigindo-se ao sumo sacerdote da época, pediu-lhe cartas de autorização para ativamente aprisionar os cristãos que encontrasse nas sinagogas de Damasco, localizada na província romana da Síria. Tais cristãos seriam então trazidos a Jerusalém, cidade em que atuava o Sinédrio. Saulo usava métodos ilegais em sua perseguição à igreja, castigando seus prisioneiros e forçando-os a blasfemar perante os líderes judeus. Sem poder para sancionar penas de morte que não passassem pelo crivo romano, os processos levados a cabo pelo Sinédrio estavam mais para incitações ao linchamento público do que para julgamentos formais.
Embora situadas fora da província da Judéia, as sinagogas de Damasco, alvos de Saulo nesta menção, estavam sob a autoridade do sumo sacerdote, e o mesmo ocorria com judeus residentes em qualquer parte do mundo conhecido. A caminho da cidade síria, uma forte luz mais intensa do que o sol do meio-dia brilhou no céu. Caindo Saulo por terra, bem como seus acompanhantes, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A voz identificou-se como sendo o próprio Jesus Cristo, ordenando-o a entrar na cidade para ser orientado por certa pessoa a respeito do que deveria fazer. Os homens que viajavam com Saulo também ouviram a referida voz, embora sem entender o que ela dizia. Nada podiam falar, nem enxergavam quem proferir aquelas palavras. Após o incidente, Saulo ficou cego por 3 dias. Um dos cristãos piedosos, que residia em Damasco, chamado Ananias, foi convocado por Deus em visão, orientando-o a que se encontrasse com Saulo. Ananias foi até ele e, pelo poder do Espírito Santo, restaurou-lhe a visão. Sabendo da conversão de Saulo, os judeus procuraram matá-lo, mas ele fugiu de Damasco dentro de um cesto descido por uma abertura nas muralhas que cercavam a cidade. Dirigiu-se à Arábia e então voltou a Damasco. Depois de 3 anos, foi de Damasco a Jerusalém, onde conheceu Pedro e Tiago, com os quais ficou por 15 dias. Nesta ocasião em Jerusalém que Saulo teve uma visão adicional dentro do templo, possivelmente a que descreve em 2 Coríntios 12, de 1 a 4, na qual o próprio Jesus Cristo reforçou seu comissionamento a ele. Paulo está dizendo a seus ouvintes que tinha grande consideração pelo templo, assim como eles, reputando por local sagrado a ponto de pautar sua conduta numa experiência sobrenatural tida dentro dele. Ele ingenuamente pensou que, se pudesse persuadir seus antigos companheiros do judaísmo a entenderem a lógica da conversão extrema que manifestara, de algoz do cristianismo a cristão perseguido, talvez também se arrependesse de seus maus caminhos. Contudo, bastou mencionar que o próprio Deus o comissionara a propagar a salvação aos gentios para reacender o ódio daquela multidão. Em demonstração de indignação, os judeus gritando retiraram suas capas, lançando poeira ao ar. A este ponto, Lísias ordenou que levassem Paulo para dentro da fortaleza, a fim de que fosse açoitado com um flagellum, chicote fabricado a partir de pesadas tiras de couro munidas de pedaços de osso ou de metal em suas pontas. Sem saberem por que a multidão novamente se exasperara, posto que Paulo proferia suas palavras em aramaico e tentando obter informações concretas daquela turba de forma infrutífera, os romanos pretendiam interrogar o apóstolo sob tortura para que ele mesmo dissesse qual era o seu crime. Foi neste momento que Paulo revelou ser cidadão romano, fazendo cessar os flagelos e alarmando o próprio Lísias. Paulo obtivera este título por nascimento, ou seja, seus progenitores eram judeus romanos. Um cidadão romano estava sujeito à lei de Roma e não das províncias, o que o protegia de ser torturado sem julgamento, de punições cruéis como a crucificação e de prisões ilegais, direitos que não existiam para o provinciano ordinário. Isso explica as apelações feitas por Paulo, as quais fariam com que seu processo fosse levado a um tribunal romano. Assim, ele inicialmente seria julgado pelo Sinédrio, sendo decidido que deveria testemunhar em Roma. Aplicação prática. Considero vívida a descrição de Craig Bartholomew e Michael Gorin acerca da conversão de Paulo, presente no seguinte trecho de sua obra, O Drama das Escrituras. Instruído como fariseu, Saulo de Tarso foi ensinado a considerar a história humana dividida entre a era presente e a era vindoura. No pensamento judaico, a era presente é dominada pelo pecado, pelo mal e pela morte, mas na era vindoura, Deus voltará a Israel e inaugurará o seu reino. Quando o grupo de pessoas em Jerusalém começa a afirmar que no Jesus crucificado esse reino já chegou, Saulo fica furioso. Ele ataca essa seita herética com um zelo feroz. Mas tudo muda para Saulo quando Jesus ressurreto o confronta pessoalmente. Se Jesus é o Messias judaico ressurreto dos mortos, e Paulo nunca hesita acerca dessa convicção depois que se encontrou pessoalmente com o Jesus ressurreto, isso significa que a era vindoura chegou, o reino de Deus está aqui. O cristão recém-nascido e ex-fariseu precisa reavaliar tudo o que pensava que sabia. Com efeito, conforme seu discurso a multidão alvoroçada pretendeu enfatizar, Paulo era zeloso pela lei de Moisés, inclusive com ojeriza inicial ao movimento cristão, mas reorientou seus paradigmas a partir de um encontro pessoal com o próprio Jesus.
Ver o Cristo ressurreto foi o que convenceu o apóstolo acerca da veracidade do Evangelho e passou a embasar sua teologia. Assim, Paulo nos ensina que mesmo a mais rígida ortodoxia não é verdadeira sem Jesus Cristo, que é o alicerce de um relacionamento pessoal com Deus, ao mesmo tempo em que constitui precisamente o ponto em que todas as filosofias, religiões e vertentes espiritualistas tropeçam, como ocorria com aquela aglomeração raivosa. Outra questão que merece algum enfoque aqui é a respeito do caráter do batismo. A expressão proferida por Ananias, relembrada por Paulo em seu discurso em Atos 22:16, "Levante-se, seja batizado e lave seus pecados, invocando o nome dele", poderia causar a falsa impressão de que o rito teria por si só propriedade salvadora. Entretanto, o batismo é apenas um símbolo exterior do que já ocorre no interior do crente, o arrependimento, que não é somente uma repulsa pelo pecado, mas uma conversão de vida expressa por atitudes concretas. Como bem explanou Dietrich Bonhoeffer em seu livro Discipulado a este respeito, no chamado ao discipulado, Jesus exigia um ato visível de obediência. Seguir Jesus era assunto de ordem pública. O começo de minha caminhada cristã ocorre quando creio que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador e declaro o fato, numa confissão pública que inclui o batismo. Esta etapa inicial da salvação é caracterizada pela justificação, na medida em que sou declarado justo perante Deus por causa da fé expressa em Jesus. A partir deste momento, passo a ser habitação permanente do Espírito Santo, que torna a metanoia perene por meio de uma mudança de minha natureza, de homem natural a espiritual, permitindo que eu seja conduzido às fases subsequentes do plano salvífico divino, a santificação e a glorificação. Dessa maneira, embora seja uma ordenança sacramental, o batismo não tem qualquer propriedade regeneradora per se, pois o processo redentor em todas as suas etapas só pode ser concluído em nós pelo próprio Deus, na pessoa de seu Santo Espírito. Trazendo da mente para o coração. Em singela oração, dirijo-me ao Senhor nesta agradável manhã. Cansado pelas ocupações da semana que se findou e emocionalmente fragilizado pelos desdobramentos da atual pandemia de Covid-19, sinto que não tenho nada a oferecer-lhe a não ser meu coração. Por isso, em postura de entrega, fecho meus olhos, colocando as palmas de minhas mãos abertas para cima, tencionando externar que absolutamente tudo que recebo provém do Senhor. As incursões respiratórias completas que realizo espontaneamente no momento em que muitos o fazem com auxílio de aparelhos nos hospitais causam-me um misto de gratidão e assombro. Ainda de olhos fechados, à medida que o tempo passa e a oração se prolonga, começo a pensar mais no Senhor do que em mim mesmo. Meus problemas parecem menores e o Senhor adquire a grandeza que sempre deveria ter tido em minha mente. Quanto mais penso a seu respeito, mais consigo assimilar o texto bíblico que li. Meu peito subitamente se aquece, como se finalmente suas verdades estivessem descendo de minha mente para o coração, onde serão depositadas para a edificação de minha fé, para a elaboração de uma adequada teologia e, por conseguinte, para redimensionamento de minhas ações. Faço uma revisão de vida. Rememoro meu procedimento anterior concernente à fé. Neste momento, o religioso que um dia viveu em mim parece tentar reassumir o controle. Afinal de contas, ele profere: que tanto mal assim você fez no passado? Por acaso você foi assassino, assim como Paulo? Peço ao doce Espírito que retire estes pensamentos satânicos de minha mente e retomo minha prece. Numa avaliação pessoal, recordo-me das vezes em que procedi como um fariseu, afastando do Senhor indivíduos que eu considerava impróprios, ao invés de oferecer-lhes um testemunho atrativo. Em situações posteriores, lembro-me de como falsamente pensei que trazer pessoas a Jesus era conduzi-las à mera oração de confissão, sem subsequentemente direcionar seus passos como um pai espiritual. É impossível que eu não rememore a satisfação interior que experimentava em todos esses momentos, como se eu pertencesse a uma elite espiritual, detendo não somente conhecimento bíblico superior, mas também uma conduta supostamente mais bondosa do que a das demais pessoas. Conforme os anos se passaram, contudo, fui mais e mais exposto ao Evangelho verdadeiro, processo que começou em meus tempos de universidade e se intensificou a partir do momento em que me propus a estudar a Bíblia com o afinco adequado. Aí então pude perceber que minha fé não tinha qualquer fundamento, pois minha teologia era fluida e amoldada aos modismos gospel de meu tempo.
Não houve momento específico em que me encontrei com Jesus, como ocorreu com Saulo na estrada para Damasco. Foram vários encontros promovidos pelo Senhor ao longo desses anos e, a rigor, durante toda a minha vida. Cada um desses encontros não representou mero insight intelectual, mas imprimiu em mim transformações que eu outrora julgaria impossíveis de serem empreendidas, pois sou fraco e sem firmeza de caráter. E aí está precisamente a ação de seu Espírito sobre mim, fazendo o que eu não consigo fazer, por mostrar-me a todo tempo que Jesus não é uma crença e sim uma presença. Tais mudanças não mais me são impositivas. São consequências naturais que fluem do ambiente de amor gerado por meu relacionamento com Deus Pai. Fui declarado justo perante o Senhor por causa de Jesus. Deixei de ser inimigo de Deus para ser seu filho. Com efeito, não preciso saber mais nada além disso, que sou filho de Abba. Assim, não posso viver da mesma forma. Pela consciência da presença constante do Rei Jesus, sou constrangido e encorajado a ser um súdito adequado de seu reino, e minha cooperação com o Espírito Santo, em responsabilidade dependente dele, leva-me à etapa subsequente ao arrependimento de minha conversão, minha santificação. Em meias instabilidades de minha existência, caminho ansiando pela glorificação de meu ser, que migrará da decomposição que caracteriza a finitude humana para um outro corpo como o de Jesus Cristo, incorruptível e perfeito. Em seu nome que termino esse tempo, sabendo que o Senhor sempre está comigo. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Atos 21, 27 a 40 e capítulo 22, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, recorde os acontecimentos da narrativa do texto base desta reflexão. Terça-feira, relembre como foi a conversão de Saulo, fariseu perseguidor do cristianismo, a Paulo, apóstolo dos gentios e perseguido por causa da fé. Quarta-feira, quais as implicações do encontro de Paulo, então chamado Saulo, com o Cristo ressurreto para a fé pessoal, a teologia e as ações do apóstolo? Quinta-feira, o batismo salva? O que ele representa para a fé cristã? Sexta-feira, como o encontro que você teve com Deus impactou sua fé pessoal, sua teologia e suas ações? Se essas mudanças não foram observadas em você, permita-me perguntar, você de fato já teve um encontro com ele? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Atos 21, 27 a 40 e capítulo 22 para a sua vida?